Bom dia, amigos. Em nosso encontro de hoje, falarei sobre uma ferramenta muito utilizada em gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Essa ferramenta é utilizada pelas organizações simplesmente para analisar o desempenho dos colaboradores na execução de suas atividades. Isso devido à necessidade de melhorar os resultados organizacionais, tanto quanto o crescimento da organização, a relação no desenvolvimento entre o profissional e o colaborador. A avaliação de desempenho, originalmente, foi estruturada para mensurar o desempenho e o potencial dos colaboradores, tratando-se de uma avaliação sistemática. Ela fornece ao colaborador informações sobre o seu desempenho, de forma que possa aperfeiçoá-lo sem diminuir a independência e a motivação para a realização do trabalho. O objetivo da avaliação é mais amplo do que simplesmente avaliar o desempenho dentro da função. Na verdade, a avaliação possui o fim de educar, de desenvolver, de treinar e avaliar o desempenho de cada um dos indivíduos. Para compreendermos melhor o que é ou qual o seu significado, analisaremos em separado a expressão avaliação de desempenho, de forma a entender melhor o que significa de verdade e onde ser utilizada. Avaliar é apreciar, é estimar, é fazer ideia de, é ajuizar, criticar ou julgar. E desempenho é o comportamento real do colaborador em face de uma expectativa ou de um padrão de comportamento estabelecido pela organização. Assim, a avaliação de desempenho, ela é a crítica que deve ser feita na defasagem existente no comportamento do colaborador entre as expectativas de desempenho definida com a organização e o seu desempenho real. Toda a organização precisa ter uma equipe coesa, motivada, capacitada, comprometida com os objetivos organizacionais. E, para isso, é necessário que a organização tenha um sistema de avaliação baseado na participação efetiva do colaborador na organização e não apenas em um sistema feito de forma unilateral e superficial, baseado apenas na opinião dos superiores hierárquicos. Todo colaborador ele precisa receber feedback, né? Feedback a respeito do seu trabalho, do seu desempenho, até para saber se está fazendo um bom trabalho. Para satisfazer esta necessidade, procura-se atingir os seguintes objetivos. Primeiro, harmonizar os objetivos individuais dos colaboradores com o objetivo da organização. O segundo é o de facilitar o diálogo entre os colaboradores e os superiores hierárquicos. Depois a gente tem também como objetivo promover a motivação desses colaboradores, incentivar o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Identificar a necessidade de formação, avaliar essa eficácia. Será que é realmente eficaz treinar esse profissional dentro dessa estrutura, dentro dessa habilidade? Dar oportunidade aos dirigentes e chefias de transmitir e de também clarear objetivos e a razão de suas exigências. Contribuir para a determinação da promoção e progressão na carreira, validar o recrutamento e a seleção de pessoal, além de identificar necessidade de recrutamento, melhorar a adequação de distribuição de recursos humanos, ou seja, mais pessoas em determinadas áreas, e isso, de uma certa forma, acaba proporcionando para os gestores alguns indicadores. Uma coisa que a gente deve ter em mente é que toda essa avaliação de desempenho, ela tem como principal motivo
avaliar o desempenho do colaborador, mas não só do colaborador. A gente acaba também avaliando aí o desempenho dos próprios gestores, né? Na verdade, o que a gente busca é proporcionar informações com o intuito até de promover, transferir, ter um aumento salarial proporcional ao cargo que a gente está desenvolvendo e até muitas vezes, gente, demitir. Né? Existem, na verdade, diversos métodos de utilização para a avaliação de desempenho, desde os mais tradicionais aos mais modernos. Dentre esses vários métodos tradicionais de avaliação de desempenho, os mais utilizados são escalas gráficas, que é um método que avalia o desempenho das pessoas através de fatores de avaliação previamente definidos e que é baseado em uma tabela de dupla entrada. A gente tem também uma avaliação chamada escolha forçada. Eu, particularmente, não gosto muito, não. É um método que avalia o desempenho das pessoas através de blocos de frases que são descritas e que focalizam aspectos do comportamento. O avaliador, então, escolhe a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Uma outra forma é a pesquisa de campo, que é um método complexo, pois esse método se baseia no princípio da responsabilidade da linha e da função staff no processo de avaliação de desempenho. Esse método, na verdade, ele consiste numa entrevista com os gerentes, sendo que um especialista responderá um formulário a partir das informações coletadas nessa entrevista. Um outro método é o método de incidentes críticos, que é o método que busca avaliar os desempenhos positivos e negativos e fazendo com que esses sejam analisados, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos do colaborador. E, por último, a gente tem também a lista de verificação, que é um método que consiste num checklist de fatores e fatores de desempenho, na verdade, de cada funcionário, sendo que esses fatores recebem uma avaliação quantitativa. Esse método é uma simplificação do método de escala gráfica. Bom, além desses métodos tradicionais anteriormente citados, atualmente existem métodos mais modernos, que também são utilizados pelas grandes organizações. A gente tem, por exemplo, um método de avaliação por resultado, ou seja, é aquele método que liga-se aos programas de administração por objetivo. Ele se baseia numa comprovação periódica entre os resultados fixados ou separados para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados. Uma avaliação que eu gosto muito, que é bem moderna e que eu acho que é muito mais completa, é a avaliação 360 graus. Essa é uma avaliação circular, onde participam todos aqueles que interagem com o avaliado, né? Abrange o superior hierárquico, os outros colaboradores, os pares, os colegas e os demais que estão à volta do avaliado numa abrangência de 360 graus. Existe também um outro método que eu gosto bastante, que é o método de avaliação por objetivo, que consiste na negociação e no estabelecimento de metas individuais ou de grupos entre os executores de tarefa e os respectivos líderes. É uma espécie de contrato bilateral de resultados. É um método objetivo, voltado para o futuro, sendo que a informação ao avaliado ela pode ser concomitante com as execuções de tarefas.